Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio da EduCast e hoje nós temos um convidado mais que especial, o professor Fernando Leite de Souza, formado em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e também treinador da categoria Sub-18 do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele tem um currículo incrível, incluindo o título de campeão da Copa do Mundo de futsal Sub-19 em 2025 e 5 vezes campeão paulista consecutivo. Vamos conhecer mais sobre a trajetória dele e o mundo do futsal. Como começou sua trajetória no esporte e o que fez te escolher o futsal? Primeiro, bom dia a todos, prazer estar aqui conversando com vocês, com todos do colégio, né? Como vocês bem falaram, eu sou formado em Educação Física, são 24 anos de profissão já. Antes de a gente até responder essa pergunta, eu vou falar uma novidade, uma situação para vocês. Aqui, essa região aqui é onde minha família, ela praticamente cresceu, eu morava aqui próximo do Tiburcio, acho que é uma novidade para vocês, onde tem um campo de futebol ali em cima, meus avós eram dali, então prazerzaço estar conversando com vocês. E vamos lá, eu desde pequeno pratiquei esportes, sempre gostei, né, influenciado por meus pais, meu irmão que é mais velho, e aí a educação física ela veio por essa proximidade, né, com o futebol que eu sempre pratiquei, com o futsal, e ali com os meus 18, 19 anos, quando eu parei de jogar, surgiu a ideia de continuar os estudos, né? E a educação física foi ali minha primeira opção, foi algo que eu quis fazer logo que eu saí do colégio e dentro disso o futsal acabou me abraçando, né? Algo que eu já fazia como atleta acabou acontecendo depois também como profissional. Como foi sua experiência na faculdade da PUC Campinas e o quanto isso contribuiu para sua carreira como treinador? Legal, como eu falei para vocês, eu morava aqui na região, né? Morei aqui em Várzea, morei em Campo Limpo depois daqui. E a ideia de sair um pouquinho da nossa região era para conhecer novas pessoas. Eu sempre tive muita curiosidade de conhecer novos lugares. Então, sair daqui da nossa região, ao invés de fazer faculdades aqui na região, eu acabei indo para Campinas para um conhecimento mesmo, pessoal, um pouquinho de entender um pouco fora da nossa região. Em Campinas, acabou acontecendo que ali eu estava próximo de outras faculdades, além da PUC, né, nós temos a Unicamp, né, e isso me auxiliou também para conhecimento de novas pessoas, principalmente em termos de práticos na minha área. Isso aconteceu sem a gente programar muito, mas por ter proximidade de uma faculdade a outra, a gente acabou tendo ali esse conhecimento um pouquinho mais amplo da nossa área, que é a educação física. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou até chegar a ser treinador de um time como o Corinthians? Legal, ótima pergunta. Bom, primeiro que assim, quando eu entrei na educação física, na faculdade em 2002, a faculdade começou ali pós-carnaval, né, como qualquer colégio, né, então fevereiro, março ali começou as aulas e eu precisava fazer um estágio, né, dentro de uma disciplina da faculdade, e eu acabei procurando em Campo Limpo Paulista, cidade onde eu já residia, e eu acabei indo para a APAE em Campo Limpo, né, para fazer um estágio com o professor Carlos Magnus Pesato. E por incrível que pareça, eu começo ali a fazer um estágio pela APAE e logo no início do ano eu tenho, o professor fez uma competição de futsal DAO. E essa competição ela acabou acontecendo no ginásio de esportes do município de Campo Limpo. E eu ali auxiliando o professor, né, eu não diria nem que eu era estagiário ainda, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade, o antigo coordenador de esportes da época me pergunta, que ele me conhecia por jogar na cidade ali, se eu queria fazer um estágio em Campo Limpo. E esse estágio era um estágio de futsal. Então, eu começo a trabalhar com futsal no bairro do São José, em Campo Limpo. Um trabalho social, a iniciação esportiva. Então, ali eu acho que são os meus maiores desafios, porque ali eu chego num bairro onde eu não conheço. Eu comecei a dar treinos de futsal sem ter o auxílio de ninguém, então a estrutura era bem pequena, então eu dava treino para 60, 80 alunos, todos na mesma quadra, no mesmo horário,
com poucas bolas, com pouco material. Só que ali isso, ao invés de ser um empecilho, ele se tornou para mim uma oportunidade, porque ali eu poderia praticar aquilo que eu fazia na faculdade, fazendo da minha forma, errando muito, errei muito, mas também a gente começa a acertar. E esses desafios fizeram com que, no decorrer da minha carreira profissional, facilitasse para quando eu chegasse e aonde eu queria chegar, que era no esporte de alto rendimento, eu tivesse embasado para fazer o que eu faço nos dias de hoje. Você conquistou títulos muito importantes, como a Copa Mundo de Futsal Sub-19. Qual dessas conquistas foi mais marcante para você e por quê? Bom, vou fazer duas situações. Essa resposta é importante porque quando a gente vê os títulos, a gente esquece o que aconteceu antes. E principalmente falando para vocês, a gente tem que entender que assim, as coisas não são fáceis. A gente não chega num clube e já ganha, ou a gente faz alguma coisa e já conquista. Tudo acontece com tempo, com trabalho. Então, muito antes das vitórias, vieram muitas derrotas. Então, assim, eu tive 15 anos entre estudo e trabalho para chegar no Corinthians. Então, eu comecei a faculdade, como eu falei para vocês, em 2002. Mas eu chego no Corinthians em 2016. 14, 15 anos de trabalho, trabalhando em Campo Limpo, trabalhando em Jundiaí, trabalhando em outros clubes. E aí eu chego no Corinthians. E aí eu venço o meu primeiro título em 2021. Quantos anos eu passei no Corinthians então sem ganhar? Foram 4, 5 anos sem nenhum título. Então assim, foi um processo para que eu chegasse hoje nos títulos que eu passei para vocês. Então é muito legal a gente falar dos títulos, mas é muito importante a gente falar o que nós fizemos antes. O antes, né, que me embasou para que esses últimos anos foram anos de glórias, como eu posso dizer. Então, meu maior título foi passar pelos problemas, que foram os não títulos, os vice-campeonatos, o choro, né, porque quando a gente perde, a gente chora, quando a gente quando a gente não consegue o que a gente quer, a gente fica chateado. Então eu brinco com os meus atletas que assim, a gente às vezes no esporte e na vida, a gente tem mais não do que sim, né? E isso a gente tem que entender como, vou continuar para que eu chegue onde a gente quer. Então, meu título mais importante no Corinthians, ele é passar pelos problemas e ter chego hoje com 10 anos de clube e ter as conquistas. É óbvio que qual é o maior título? Eu acho que o primeiro. Porque depois de 4, 5 anos que você não vence, ganhar um título te dá um grande alívio. E esse primeiro título foi do Campeonato Paulista de 2021, que ele tem 2 motivos por ser importante. Primeiro que é o primeiro título, mas a gente tinha acabado de passar pela pandemia. Vocês ainda eram mais jovens aqui, né? E é um momento onde nós ficamos trancados dentro de casa, onde a gente teve que perdemos pessoas, né? E nesse momento foram 2 anos praticamente que o clube, né, que os clubes no futsal, categorias de base, não tiveram competições. Então, quando a gente retorna e aí a gente consegue um título e depois de tudo que aconteceu, eu acho que esse título é mais importante até do que a Copa Mundo. A Copa Mundo foi uma competição do ano passado, que ela trouxe equipes de vários países, que é um grande título que a gente tem, mas para chegar a ele eu tive que passar pelo primeiro, e esse primeiro acho que para mim foi o mais difícil e um dos mais importantes. Como é trabalhar com atletas da categoria sub-18? O que você mais busca ensinar para eles além do esporte? Eu falo para todo mundo que antes de qualquer coisa que a gente faça na vida, seja ele no esporte, seja em qualquer lugar que vocês queiram chegar, eu falo que o ser humano tem que estar em primeiro lugar. Então, eu trabalho com atletas de vários locais do país. No Sub-18 do Corinthians nós temos atletas tanto de São Paulo como do interior de São Paulo, mas também temos atletas do Brasil inteiro. Inclusive, ano passado nós tínhamos atletas que eram de outro país, nós tínhamos atletas que eram da Argentina. Então, vamos lá, são pessoas totalmente diferentes. Então, para que você faça um grupo trabalhar todo dia para ter o mesmo objetivo e com situações completamente diferentes de vida, que a gente fala que é principalmente deixar esse ambiente sadio para que todo mundo conquiste aquilo que sonha, isso é muito difícil.
Então a primeira coisa que eu faço com meus atletas antes de falar sobre títulos é falar o que eu penso como meu dia a dia de trabalho, com lealdade, com muito olho no olho, com situações que vão acontecer no dia a dia dos meus atletas. 8 anos de idade, são atletas já adultos, né? Parece a idade, mas é uma idade já que atletas estão na categoria de cima, sub-20 adulto, e a gente precisa que esses atletas entendam que para chegar onde eles querem, eles precisam hoje se comportarem como atleta. E o que um atleta necessita? Um atleta pode dormir tarde? Não pode. Atleta pode beber? Não pode. Atleta pode estar na noitada? Não pode. E na verdade é o atleta que não pode isso. Se a gente parar para pensar, nós temos que olhar para nós, se a gente quer alguma coisa diferente. A gente, vocês aqui, vocês têm uma prova amanhã para fazer. Dá para dormir 4 horas da manhã para fazer uma prova? Não. Se você estudar, se você não estudar, vai dar certo a prova? Então, assim, o que eu falo para o atleta é o que eu falaria para qualquer um de vocês. Disciplina, né? E cuidar da nossa saúde, e em primeiro lugar, a gente vai conquistar aquilo que a gente deseja. Como funciona a rotina de treinos de um time de alto rendimento em um clube como o Corinthians? Hoje, por exemplo, nós treinamos todos os dias. Os treinos são de segunda a sexta-feira. No caso do Sub-18, nós treinamos todos os dias da meio-dia às 14 horas. Então todos os atletas eles estudam no período da noite, porque pela manhã seria inviável pelo horário dos nossos treinos. Mas os treinos são diários, jogos ao final de semana. Em alguns momentos do ano nós temos até treinos de 2 períodos. Às vezes a gente treina ao meio-dia e depois a gente treina às 4, 4:30 da tarde. Mas isso não é sempre, é de vez em quando. Mas todos os dias eles treinam. Qual a importância da disciplina e da dedicação para quem quer seguir carreira no esporte? Como eu falei para vocês antes, disciplina hoje em primeiro lugar. Vou contar uma passagem para vocês agora, do ano de 2026, então é uma novidade, né? Meus atletas, né, chegaram no clube, grande parte esse ano são atletas que vêm de outras equipes. Normalmente eu tenho uma base sólida de 2, 3 anos de trabalho. Esse ano a gente acabou pegando vários atletas de outras equipes. Então assim, eles conheciam um pouco o meu trabalho, eles conhecem um pouco o clube e imediatamente eu tenho que passar para eles como funciona. Então eu já tive esse problema do atleta chegar um pouco atrasado, do atleta que era para chegar às 11:30 da manhã, mas ele chegou a 12:10. Então assim, o que a gente tem que mostrar para ele? Disciplina no esporte não é algo que a gente vai fazer de vez em quando. A disciplina é diária. O atleta, ele diariamente ele tem que ser atleta. O atleta, ele acorda atleta, ele vai dormir atleta. Então não adianta ele achar que hoje eu posso dormir um pouquinho mais tarde, não adianta hoje eu achar que eu posso comer uma besteira, porque senão ele não vai chegar a atingir aquilo que ele deseja, que é chegar nas categorias maiores. Como eu falo para os meus atletas, categoria onde eu trabalho, nós estamos falando de estar muito próximo da categoria adulto, né? 18 anos de idade, depois é o sub-20, né, no futsal, e depois já é o adulto. E nós já temos atletas que saíram da equipe do ano passado e já fazem parte do elenco do adulto esse ano. Então, às vezes, a gente está esperando, só daqui 2, 3 anos eu estou na categoria adulto. Não, isso acontece, pode acontecer imediato. Então, quanto mais você se dedicar, mais você tiver disciplina, mais você está cuidando do seu maior produto. Que o atleta, qual que é o maior produto do atleta? O corpo. Se a gente cuidar do corpo, se o atleta cuidar do corpo, mais rapidamente ele vai ter as suas conquistas em termos profissionais. Então, disciplina, na verdade, eu não diria nem que é o primeiro ponto do atleta, seja em qualquer momento da vida dele. Enquanto ele quiser ser atleta, a disciplina está ali no todo momento. Que conselho você daria para os alunos da nossa escola que sonham ser jogadores ou treinadores? Olha, eu vou pegar o gancho de uma resposta que eu falei agora há pouco. Independente do que vocês queiram fazer, seja um atleta, seja um treinador, seja ser um advogado, seja ser um professor, seja ser um médico, fazer sempre o seu melhor todos os dias. Uma frase que eu sempre conto: 24 horas tem um dia, correto? Todo mundo tem a possibilidade de aprender alguma coisa dentro desse dia. Então, o que a gente puder fazer para ser melhor todo dia, a minha chance de conquistar algo que eu sonho, ela é primordial. Para o atleta, eu falo que, principalmente para quem quer jogar futebol, procurar profissionais que auxiliem sua carreira. Hoje as informações estão aí para todos.
Então, você dá um Google, você vai saber quem é o Fernando, da onde ele veio, qual é a formação acadêmica dele. Tudo isso vai auxiliar para quando você vai buscar uma informação, seja para ser um treinador, seja para ser um jogador, seja para procurar qualquer coisa. Então, procurar os melhores profissionais para que você possa evoluir na sua carreira também é um ponto primordial para que uma pessoa que queira se tornar alguém no sentido profissional esteja mais pronto. E como treinador, eu diria que é o estudo diário. Eu tenho, como eu falei para vocês, esse ano eu completo 24 anos trabalhando com esporte. No alto rendimento, são 10 anos. São 10 anos que eu estou no Corinthians. Em 10 anos, no mínimo, eu tenho 2 cursos de futsal no ano. Ou seja, a gente não para de estudar em nenhum momento. Quais são os seus próximos objetivos dentro do futsal? Meu próximo objetivo é ganhar o próximo campeonato. Eu brinco que assim, se a gente quer trabalhar no alto rendimento, a gente tem que pensar em ganhar a todo momento. É óbvio que para ganhar a gente precisa trabalhar bastante. Mas eu tenho objetivos que é estar numa categoria acima da que eu estou. Eu tenho objetivos de cada dia mais formar atletas para as categorias acima, tanto o sub-20 como o adulto do próprio Corinthians. E também nós temos bastante atletas que estão na seleção brasileira. Então, quanto mais atletas nós formarmos para as categorias maiores e para a seleção, isso quer dizer que o nosso trabalho está sendo bem feito. Então, meus objetivos são pessoais, como eu falei, vencer sempre próximo da competição, mas também na carreira a ideia é sim dar um passo para as categorias que estão acima, né? E isso é trabalhando, estudando, como eu falei para vocês. Professor Fernando, hoje estamos aqui com você principalmente porque temos alunos que têm interesse em cursar educação física. O que você diria para esses pretensos professores? Eu digo que assim, como eu falei para vocês, né? Eu entrei na educação física pelo fato de sempre ter praticado esportes, algo que veio da minha casa, do meu pai, do meu irmão, né? Amigos que eu tive. Então, foi um sonho realizado. Eu falo que hoje eu trabalho com aquilo que eu gosto. Eu acordo pela manhã e vou trabalhar não só no Corinthians, mas na Prefeitura de Campo Limpo onde eu trabalho, nas escolas de futebol que eu tenho, com um prazer imenso. E para quem quer fazer isso, eu acho que a primeira situação é deixar o leque da educação física o mais aberto possível. Eu hoje sou treinador de futsal, mas como eu falei para vocês, eu já dei aula em escola, eu já trabalhei na PAI, eu já fui recreador, já trabalhei com monitoria infantil. Então, logo que eu entrei na faculdade, eu busquei tudo que eu podia dentro da área. E mesmo assim, eu conheci muito pouca coisa da área. Nossa área de educação física ela é muito ampla, né? Tem muita coisa hoje para que vocês possam, para quem deseja, né, cursar educação física. Nossa área é muito ampla em termos de possibilidades, né? Então, se a gente começar a falar aqui, a gente vai elencar várias situações e a gente com certeza vai esquecer se eu vou ser personal, se eu vou ser um professor de escola, se eu vou ser um treinador ou se eu vou ser um preparador físico de equipes. Então, assim, buscar o maior número de informações possíveis, como eu falei para vocês, né? Buscar informações com profissionais que tiveram sucesso na carreira, e eu tenho certeza que aqui no colégio vocês têm alguém que vocês podem buscar isso. O professor Nestor, que é o professor de vocês, ele é um desses profissionais de uma carreira sólida, de uma carreira que foi conquistada com muito trabalho, muito empenho. Então, buscar profissionais e pessoas que realmente contribuíram, de repente, numa escola ou numa comunidade. Acho que isso é importante para que vocês possam, cada dia mais, para quem tem essa vontade de estar na educação física, ter a certeza do caminho que vocês vão percorrer. Qual a mensagem que você deixaria para os nossos ouvintes? Primeiro, de gratidão por estar aqui. É muito legal eu poder, como eu falei para vocês, estar falando com vocês aqui no Tibúrcio, estar próximo da onde eu passei minha infância, ali entre 6 a 10 anos de idade. Dizer que eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvidas que surgirem no futuro, não só por aqui, mas, como eu falei, né, com o professor Nestor, que é o professor de vocês, meu amigo pessoal, né, e que vocês
façam sempre o melhor de vocês todos os dias. Acho que o recado que eu falei para meus atletas, eu falo para vocês. O dia tem 24 horas, aproveitem para aprender todo dia alguma coisa. Qualquer coisa que seja, isso vai fazer que vocês possam chegar mais próximo do sonho de vocês num futuro. Vocês que estão aqui agora, alguém tem uma pergunta? Alguma coisa? Alguma dúvida? Qual que é a sensação de treinar um time como o Corinthians, sabendo do tamanho dele? Nossa, a pergunta é ótima, sabe? Porque a gente às vezes a gente como profissional, a gente às vezes liga no automático as coisas, né? E não presta atenção. E eu, depois da pandemia, acho que foi um momento que eu comecei a olhar um pouquinho mais para as coisas que eu conquistei. Então esse ano agora, faz uma semana que eu até coloquei um post no meu Instagram, que eu tenho 10 anos de clube. Isso passou muito rápido, né? Então, a gente acaba não olhando para trás, né? Então, assim, é importante demais a gente entender de onde a gente saiu para onde a gente chegou. Se eu não estou falando besteira, eu acho que eu sou um dos únicos treinadores da nossa região que trabalham num clube desse tamanho. Então, quando eu chego no clube, eu falo isso para minha comissão técnica, meus atletas, chegue num clube desse todo dia, agradeça o roupeiro, o jardineiro, a pessoa da faxina, porque é um privilégio enorme trabalharmos num clube desse tamanho e a gente tem que valorizar isso, porque a gente sabe que é para poucos e manter a humildade onde nós estamos e poder abrir as portas para que pessoas que não tiveram o mesmo privilégio que eu de trabalhar num clube como esse, poderem de repente estar lá para conhecer um pouco. Então é uma sensação que assim, eu brinco que eu só vou conseguir entender o tamanho quando eu não tiver mais. Então, mas é muito bacana, é muito legal. Fiquem à vontade, gente. Mais alguma pergunta? Nada? Meninas? Nossa. Tão tímidos. Professor Fernando, muito obrigada por compartilhar a sua história e experiência com a gente. Foi uma conversa inspiradora e cheia de aprendizado. E essa caneca é pra você de presente por ter participado aqui com a gente. E a gente tá muito grato por ter você aqui hoje. Muito obrigado a vocês pelas perguntas. Espero que eu possa ter tirado algumas dúvidas de vocês, para vocês que estão aqui com a gente na sala, para os alunos que estão vendo a parte ao vivo e para todos que vão depois verem o podcast. Que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês. Muito obrigado, viu? E para vocês que estão nos ouvindo, espero que esse episódio tenha motivado vocês. E muito obrigada. Até o próximo episódio.